Olá! Vou colocar aqui o título da live. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Bom dia! Bom dia, Sara. Não tô conseguindo fixar hoje. Bom dia, Juliane. Bom dia, Charles. Bom dia, Dani. Ei, hoje eu não tô conseguindo fixar. Ah, tem que clicar 2 vezes. Ó. Não vai, tá bugando aqui. Na hora que eu vou para fixar. Bom. Deixa eu colocar aqui o foninho para vocês me escutarem melhor. Bom dia, bom dia. Olha. Tá bugando aqui na hora que eu... Ah, consegui. Aí... Consegui para deixar fixado para a hora que o pessoal for entrar. Deixa eu ver se eu consigo. Colocar aqui. Tô esperando o meu novo tripé chegar, porque o meu antigo quebrou. Gente, olha, até suei aqui para limpar a água que a Mingau derramou, que a Mel derramou uma jarra de água agora. Eu sentei, deixei tudo, tava tudo prontinho. Derramou uma jarra de água. Sorte que só respingou no meu notebook, porque quase que encharca meu notebook aqui do lado. Ai, Melzinha, tá ainda pré-adolescente fazendo bagunça. Até vou deixar essa jarra de água aqui bem fixa, porque eu vou falando e aí eu fico com a boca seca, eu preciso tomar uma aguinha. Já vou até tomar um pouquinho. E aí, bom dia, pessoal. Bom dia, muito obrigada por vocês estarem aqui nesse domingo de manhã para a gente bater um papo hoje sobre ansiedade. É um quadro que está aí super prevalente nessa pandemia. Já é um quadro que vem crescendo muito na nossa vida moderna e com a pandemia houve um boom aí, alguns estudos mostrando um aumento de mais de 90% dos quadros de ansiedade. E tem uma correlação muito forte com o skin picking e com tricotilomania. Então, vamos falar hoje sobre ansiedade. A ansiedade é um quadro que é uma sensação, antes de mais nada, que é muito comum, né? Todo mundo já experimentou ao menos um pouquinho de ansiedade. E a ansiedade, ela tem o seu papel importante. É importante a gente reagir e sentir ansiedade diante de algumas situações. Quando eu passo por alguma situação que me gera algum tipo de prejuízo, que me gera algum tipo de... Que me demanda algum tipo de reação, é importante que eu tenha ansiedade, né? Por exemplo, a hora que a Mel derramou água aqui, eu fiquei um tanto apreensiva, né? Nossa, se fosse estragar meu notebook que eu acabei de, inclusive, ter que arrumar o HD, eu fiquei preocupada.
E se eu não tivesse ficado preocupada, eu poderia deixar o notebook molhado. Se eu não tivesse ficado preocupada com acelerar para começar a live, eu poderia atrasar ainda mais o horário de início, né? Então, essa leve ansiedade, ela é importante para que eu possa reagir, né? Então, eu imagino que todo mundo aqui na live já deve ter experimentado, e aí comentem aí nos comentários se vocês já experimentaram essa reação de ansiedade que fez vocês tomarem algum tipo de atitude. Comentem aí. Que fez vocês, por exemplo, estudarem para alguma prova, que fez vocês tomarem alguma atitude, por exemplo, quando alguém bate no carro, eu vou agilizar, entrar em contato com o seguro, eu vou conversar com a pessoa que bateu no meu carro, se é ela que está errada, né? Então, essa ansiedade, ela é importante para que eu tome alguma atitude para resolver algum problema, ou para agilizar uma situação, ou para que eu possa tomar algumas atitudes, tomar algum tipo de iniciativa. Então, ela me leva a alguma ação. O grande problema é quando essa ansiedade ela acontece de uma maneira exacerbada, excessiva, e que me gera um desconforto físico ou emocional. Por exemplo, se a Melzinha aqui tivesse derramado a água e eu começasse a sentir, né, um sintoma físico, meu coração tivesse disparado, eu começasse a tremer, eu tivesse sentido falta de ar, aí poderia começar a sentir um mal-estar intenso, e aí isso poderia me levar até ficar incapacitada de estar aqui conversando com vocês, né? E aí isso extrapola o nível de ansiedade que me levaria a tomar alguma ação. E aí, o que acontece que leva a esse desbalanço aí, que leva a esses sintomas de ansiedade excessivos? A gente já conhece bem essa fisiopatologia, assim, essa fisiopatologia seria assim, essas características fisiológicas, essa origem psíquica e química e neurológica até da ansiedade. Quando a gente está diante de uma situação que leva o medo, a apreensão, a preocupação, ativa uma região lá do cérebro, lá no meio do cérebro, que chama amígdala. É lá dentro do cérebro, não tem nada a ver com essa região aqui da garganta, é lá no meio do cérebro, uma região bem pequenininha, ela até parece um pouquinho com as amígdalas, por isso que chama amígdala cerebral. Então essa região, ela é ativada nessas situações de medo, apreensão, preocupação, e essa ativação, essa região, ela está relacionada com todo um sistema de emoção no cérebro que é chamado sistema límbico. Então, a hiperativação dessa região dispara uma cascata de reações químicas que ativa o nosso sistema adrenal, que é um sistema que está relacionado a glândulas, já são glândulas endócrinas que a gente tem aqui em cima dos nossos rins, são chamadas glândulas suprarrenais. E essas glândulas disparam um hormônio que é chamado adrenalina. E esse hormônio libera uma série de substâncias, e esse hormônio ativa uma série de cascatas químicas que leva ao aceleramento do coração, a aceleração do coração, ao resfriamento das nossas extremidades, dos pés, das mãos. Algumas pessoas podem sentir até respiração ofegante,
E o que esse hormônio promove? Por que a gente sente tudo isso? Todas essas reações preparam o nosso organismo para reagir diante do medo. É uma reação dos primórdios das nossas ancestralidades para o nosso organismo se preparar para a luta, para a fuga. Então, o coração batendo mais rápido, a gente vai conseguir oxigenar melhor nosso corpo, a gente vai conseguir correr melhor, a gente vai conseguir oxigenar melhor nossa musculatura. Só que essa reação toda, quando a gente sente um medo que é mais psicológico, né? Eu não tô diante de nenhum predador, eu não tô diante de nenhum urso, leão, né? Eu tô diante de um medo que tá aqui na minha cabeça, né? Eu vou sentir todas essas reações químicas, como a Olivia aqui falou, né? Sem ter realmente essa necessidade física, né? De correr, de fugir. E aí isso leva mesmo a um desgaste físico, né? Muito grande. Exatamente, vou ter aí esse consumo físico muito grande, né? Porque todas essas reações, elas levam um desgaste metabólico, né? O coração tá batendo mais rápido, então leva a uma exaustão física e mental. Só um minutinho aqui, gente, que meu bebê tá aprontando aqui de novo. Então, aqui a gente está falando dessa ansiedade mais aguda, mais intensa. Então, o meu organismo está ali preparado agudamente para correr, para fugir. Isso geralmente acontece em uma crise de ansiedade mais aguda. Geralmente, quem tem essa crise mais aguda é quem experimenta um quadro de ansiedade, um quadro de ansiedade mais intenso, ou mesmo um quadro de ansiedade que é chamado transtorno de pânico. Quem tem transtorno de pânico experimenta crises de ansiedade paroxísticas intermitente. O que seria isso? Né? A pessoa, ela, de tempos em tempos, ela tem uma crise de ansiedade. E são crises recorrentes, são crises frequentes. Então, a pessoa experimenta essas crises de tempos em tempos. Elas podem acontecer inicialmente uma vez a cada 2 meses, depois elas vão ficando, se não tratadas, elas vão ficando mais frequentes, uma vez por mês, depois uma vez a cada 15 dias, até elas acontecerem diariamente ou até mesmo elas acontecerem várias vezes ao dia. Essas crises, elas são muito intensas, elas podem ser experimentadas até como uma sensação de que a pessoa está infartando, de que a pessoa está tendo um ataque do coração, uma sensação mesmo de morte. É um desconforto muito grande, porque essa sensação de que o coração está batendo mais rápido, ela é muito intensa, às vezes acompanhada de dor no peito, uma sensação de desconforto muito grande. Mas também quem tem ansiedade generalizada, que a gente chama, que é quando a ansiedade ela está presente a maior parte do tempo em praticamente todas as situações da vida. Quando ela é generalizada, não quer dizer que ela é mais grave, é porque ela está presente em praticamente todas as situações e todos os momentos da vida, no trabalho, na vida amorosa, na vida social. Essas pessoas também podem ter, de tempos em tempos, períodos de mais ansiedade. Por exemplo, vou fazer uma entrevista de emprego, isso demanda mais de mim, isso me causa mais estresse. Eu posso ter uma crise de ansiedade, sintomas mais intensos de ansiedade ali. Aí meu coração pode disparar um pouco mais, eu posso ter as mãos mais geladas, mais frias, suando um pouco mais. Então, de tempos em tempos, mesmo eu não tendo crise de pânico, eu posso ter períodos de mais ansiedade.
Isso também pode acontecer. E também existe um outro tipo de ansiedade, que é uma ansiedade que acontece apenas em situações sociais, que é a fobia social, que é a pessoa que ela não tem ansiedade na maior parte do tempo, ela tem ansiedade só quando ela está exposta a situações de relação com outras pessoas. Hoje em dia a gente, por causa da pandemia e da necessidade de distanciamento físico, a gente tem tido muitas relações sociais virtuais. Então, é muito comum que esses sintomas de fobia social, eles aconteçam em situações de convívio virtual. Então, essas pessoas podem apresentar sintomas de fobia social nesses envolvimentos sociais. Por exemplo, numa videoconferência, né? Numa call, né? Que seria uma ligação por videoconferência. Muitas vezes, esses sintomas podem acontecer até mesmo numa ligação por telefone, sem ser por vídeo. Quando os sintomas estão muito intensos, pode acontecer até numa troca de mensagem ou de e-mail, numa entrevista de emprego, mesmo que a entrevista seja por vídeo, isso pode acontecer. E aí também nos encontros presenciais. E a fobia social ela é muito comum em quem tem skin picking e quem tem tricotilomania. Ou pode acontecer também sintomas de fobia social, sintomas fóbicos sociais, sem que haja a presença de todos os sintomas, sem que haja a presença de todos os critérios. Esses sintomas podem estar presentes em alguns momentos, especialmente para quem tem tricotilomania, que é um quadro que causa muito constrangimento por causa das falhas de cabelo. Então, a Olivia está dizendo que os gatilhos são piores. Em que sentido? Os gatilhos de ansiedade? A Miriam dizendo que já teve crises muito fortes, crises de pânico, né, Miriam? E que chegou aí ao cardiologista. E é muito comum quem tem crise de pânico ir primeiro ao cardiologista, porque os sintomas são muito intensos, geram um desconforto físico muito grande. E geralmente a pessoa imagina que está tendo algum sintoma cardíaco. E sim, né, os quadros de ansiedade podem levar à dificuldade, né, de ir para uma seleção de emprego, né? Ou de ir até a seleção de emprego, ou mesmo de ir até a seleção de emprego e ter um desempenho na entrevista aquém do que poderia ter por causa dos sintomas de ansiedade. Isso pode acontecer. Então, assim, esse disparo frequente, né, de aumento de sintomas, de aumento de produção de hormônios nessas glândulas chamadas de adrenais ou suprarrenais, leva ali a um aumento do cortisol, que é um hormônio produzido no estresse, e que leva a um estresse metabólico, que leva a um estresse do organismo muito intenso. Isso já está documentado tanto na ansiedade quanto na depressão, que leva a uma inflamação sistêmica, que leva a um estresse mesmo metabólico, a uma inflamação sistêmica que pode até levar a complicações maiores, como aumento na incidência de doenças cardiovasculares, dificuldade de controle de peso, então leva a uma desregulação sistêmica. Mas é importante assim, deixar claro que apesar disso levar a níveis aumentados e crônicos de cortisol, quando a ansiedade e a depressão não são bem tratadas, a gente não é uma rotina ainda, a gente não tem parâmetros
para dosar esse cortisol e dizer, olha, realmente essa pessoa tem um aumento do cortisol e é esse nível de cortisol que geralmente a gente encontra na ansiedade e na depressão. A gente ainda precisa de mais estudos para entender qual que é o nível exato que é encontrado na ansiedade e na depressão. A gente sabe que há esse aumento, mas a gente não sabe ainda o parâmetro exato. E além disso, não é recomendado um tratamento para reduzir esse nível de cortisol. O que é feito é tratar a causa da ansiedade e da depressão, e esses níveis de cortisol, eles regulam com o tratamento da ansiedade e da depressão, tá? Porque se a gente trata essa desregulação hormonal, isso leva a uma desregulação hormonal secundária. Então, não é recomendado tratamento específico dessa alteração hormonal, a não ser que a pessoa tenha uma alteração hormonal primária, porque essa alteração hormonal ela é secundária à causa da depressão, então, e da ansiedade, tá? A gente tem que tratar a ansiedade e a depressão, tá? E aí, qual que é o tratamento da ansiedade e da depressão? Eu recebo muitos pacientes falando que, olha, estou com ansiedade, então gostaria de tomar um ansiolítico, porque o ansiolítico é o tratamento principal para a ansiedade. Então, existe uma confusão muito grande em relação a isso, né? De que o ansiolítico é o tratamento para a ansiedade, é o medicamento que é utilizado para tratamento da ansiedade, e o antidepressivo é o medicamento que é utilizado para tratamento da depressão. Então, assim, apesar dos medicamentos terem esse nome, antidepressivos, eles são os medicamentos de primeira escolha para tratamento também da ansiedade. Então, esses medicamentos que são escitalopram, sertralina, paroxetina, são os medicamentos que são utilizados, são primeira escolha para tratamento da ansiedade generalizada, que é essa ansiedade que acontece a maior parte do tempo, do quadro de transtorno de pânico e da fobia social. Então, são os medicamentos de primeira escolha, são eles que vão reverter essa alteração que a gente falou de hiperativação da amígdala, de aumento do disparo da ansiedade, são eles que vão ajudar a reverter esse mecanismo. Quando a gente fala da ansiedade generalizada, que acontece a maior parte do tempo, é um quadro geralmente mais crônico, geralmente a pessoa que já vive há mais tempo com ansiedade, geralmente é uma ansiedade que começa aí na idade jovem e perdura por muitos anos. Então é um quadro que precisa ser tratado por mais tempo, em geral 1 a 2 anos. Então é um tratamento mais longo. Já o quadro de pânico, apesar de ser um quadro muito intenso, com muito desconforto, já é um tratamento mais curto. A gente consegue tratar por um período mais curto, de 6 meses até 1 ano, no primeiro episódio. No primeiro episódio seria assim, a primeira vez que a pessoa vai tratar na vida. Agora, a fobia social, ela já tem um tratamento mais difícil. E só o medicamento, em geral, não é suficiente. É fundamental, é primordial que a pessoa faça terapia. Por quê? Porque a gente está falando de um quadro que o principal sintoma é a interação social. Então, é fundamental essa pessoa exercitar essa interação social. Então, para tratamento desse quadro, é fundamental que a pessoa faça uma terapia em que ela vai exercitar gradualmente, de pouquinho em pouquinho, essa interação social. É uma terapia que lembra um pouco a terapia do toque,
que é uma terapia de exposição. Então, ela vai se expondo de pouquinho em pouquinho, gradativamente, essa interação. Ela vai começando pelo que é mais fácil para o que é mais difícil. Por exemplo, se é mais fácil escrever, então ela vai começando exercitando a escrita. Aí depois, se o vídeo é mais fácil, ela vai exercitando o vídeo e vai gradativamente se acompanhando com o terapeuta, né? Para que essa exposição não seja traumática. Porque se for traumática, vai deixar de ser terapêutica. Vai perder a sua ação terapêutica. Certo? E aí, mas os ansiolíticos, eles não ajudam? Que aí sim, o que são os ansiolíticos? Os ansiolíticos são principalmente os tarja preta. O que são os tarja preta? São aqueles medicamentos que são prescritos naquele receituáriozinho azul. São Rivotril, Frontal, todos aqueles que terminam com final Zolan, né? Alprazolam, que mais? Alprazolam, Clonazepam, todos esses assim que são chamados de benzodiazepínicos, tá? Então, esses medicamentos, eles funcionam como sintomáticos. Eles não vão tratar a causa, eles não vão lá reverter esse mecanismo, eles não vão lá tratar a disfunção de neurotransmissores que causa a ansiedade. Mas eles atuam no primeiro momento, reduzindo a intensidade da ansiedade. Eles vão, é como se fosse assim, imagina, eu gosto muito de fazer esse paralelo. Imagina que você está com uma infecção bacteriana, você está com uma sinusite, por exemplo. Na sinusite bacteriana tem uma bactéria que está infeccionando aqui seus seios paranasais, né? E aí o antibiótico vai lá e vai tratar essa infecção. Mas aí você tem dor, né? Você tá com dor também. E aí você tá com dor de cabeça e tudo mais. Você precisa tomar dipirona para melhorar essa dor. Então, o Rivotril, Frontal, ele vai funcionar como se fosse uma dipirona. Vai te ajudar a diminuir a dor, vai diminuir a intensidade da dor, o desconforto, aquela cabeça pesada. Então, o Rivotril, Frontal vai diminuir o desconforto das crises de ansiedade. Mas não vai tratar a causa da ansiedade. Qual que vai tratar a causa da ansiedade? Que vai ser como se fosse um antibiótico, no caso, né? O antibiótico, geralmente o Clavulin, né? O que vai ser o Clavulin no tratamento da ansiedade? Vai ser a sertralina, vai ser o escitalopram, entendeu? Que vai tratar a causa da ansiedade, tá? Então, é isso. E geralmente a gente vai usar o tarja preta na menor dose e no menor tempo possível. Por quê? Porque esses medicamentos, eles têm um efeito que é muito prejudicial. Eles podem levar eles podem não, geralmente eles levam ao que a gente chama de tolerância. Então, se eu usar eles por muito tempo, eu vou precisar cada vez mais de uma dose maior. Se eu começo, por exemplo, com 1 miligrama, depois de 1 ano você vai precisar usar 2 miligramas. Seu organismo vai se acostumando mesmo com o remédio. E além disso, ele pode levar à dependência, que depois quando a gente tentar ficar sem um remédio, se você ficar 1 dia, 1 semana sem um remédio, você vai sentir sintomas de abstinência. Então, por isso que a gente vai tentar usar a menor dose pelo menor tempo possível. Porque aí você vai ter bem menos ou praticamente não vai ter tolerância nem dependência. Então, aí não vai precisar usar doses maiores e nem quando a gente tirar o medicamento você não vai ter abstinência, tá bom? E agora que eu vi que alguns comentários foram acrescentados e não apareceu para mim.
A Miriam tá falando que tem fibromialgia, mas a médica prescreveu duloxetina para ansiedade. Então, a duloxetina, ela trata também a fibromialgia. Ela é um medicamento para dor também. Ela é, assim, a duloxetina, os estudos mostraram que ela é um dos medicamentos duais que auxilia muito no tratamento da dor crônica. Então, além de tratar a ansiedade, geralmente os sintomas depressivos que são associados à fibromialgia, ela também trata a dor crônica. Aí, em relação ao prazolam para dormir, ele vai depender do seu quadro de insônia, o que a médica pensou em relação a isso. Aí, realmente é necessário uma avaliação. Agora, em relação a parar com tudo, vai depender de uma avaliação, vai depender de como que está seu quadro, se já houve uma remissão ou não, depende. Realmente precisa de uma avaliação para avaliar isso. Miriam, a live vai ficar salva. Na semana passada, realmente teve um problema no Instagram e aí eu não consegui deixar salva, mas hoje vamos deixar salva sim. A ideia é que sempre fique salva, tá bom? Tá certo? Agora sim, vamos fazer depois uma live para insônia, eu acho bem importante. Em geral, esses medicamentos, os benzodiazepínicos, eles não são primeira escolha para tratamento de insônia, tá? Mas o alprazolam, que ele é um medicamento que a gente fala de meia vida curta, ele fica pouco tempo no organismo, muitas vezes ele pode ser usado como um indutor do sono, ele vai só ajudar a pessoa a iniciar o sono. Mas aí acho que seria legal depois a gente pensar numa live com tema de insônia, que a gente vai entender melhor isso. Mas antes de pensar em parar qualquer medicamento, é fundamental conversar com o médico. Por quê? Todo tratamento, ele tem uma programação de começo, meio e fim. Tem um diagnóstico, né? Tem uma evolução. Então é importante, porque aí o médico que acompanha, ele vai saber qual foi o diagnóstico, qual foi a proposta, qual foi a evolução. E aí mesmo também, se há uma ideia de uma avaliação por um novo profissional também, o novo profissional ele consegue fazer esse histórico e essa avaliação. Nunca parar o tratamento por conta própria, porque essa parada ela pode ser no meio do caminho. E aí há um risco muito grande de recaída dos sintomas. E aí quando há recaída dos sintomas, no meio do caminho, aí a necessidade, ela pode levar, a necessidade de retorno ao tratamento pode levar a ser necessário voltar ao uso de um medicamento com dose mais alta ou mesmo uma associação de outros medicamentos, porque quando acontece essa recaída, ela pode ser uma recaída com sintomas mais intensos e mais severos, porque aí a gente vai estar falando de um segundo episódio de ansiedade, um segundo episódio de pânico, né? Ou talvez um terceiro, e aí a gente pode levar a uma necessidade de uso de medicamentos mais fortes, digamos assim, né? Com dose mais alta, e talvez até uma associação de medicamentos. Aí o tratamento fica mais complicado, com mais efeitos colaterais, e mais caro, né? E mais caro. Então, não é legal parar por conta própria, sempre conversar com o médico. E conversar também por que está incomodando, por que parar, né? Parar porque já deu tempo, parar porque o remédio está incomodando com algum efeito colateral. Será que é essa a questão? Aí dá para pensar também em outro remédio. Ou parar porque não gosto de tomar remédio. Então, é sempre bom conversar com o médico. Aí agora, pessoal,
em relação à associação da ansiedade com o skin picking e com a tricotilomania. Existe uma associação importante com o skin picking, até 30% das pessoas que têm skin picking têm ansiedade. A ansiedade ela é um gatilho frequente, né? Quem tem skin picking aqui vai poder dizer pra gente que é uma associação frequente, que quando cutucar a pele, a ansiedade é um gatilho frequente para cutucar a pele. E também é uma associação frequente com tricotilomania. Até mais de 60% das pessoas que têm tricotilomania têm ansiedade, algum tipo de ansiedade. E também a ansiedade ela é um gatilho frequente para puxar o cabelo. Então, é muito importante quem tem ansiedade tratar a ansiedade. Quem tem ansiedade, tem tricotilomania e tem skin picking, é muito importante tratar essa ansiedade. Porque quando essa ansiedade ela está bem tratada, com medicamento e com terapia, a gente consegue melhorar muitos sintomas do skin picking e da tricotilomania. Exatamente, Olivia. Ela está dizendo que quando está mais ansiosa, cutuca o pé, né? Então, quando a gente trata essa ansiedade com medicamento, a gente consegue melhorar esses gatilhos de cutucar o pé. De cutucar o pé, de cutucar a pele, né? De cutucar o corpo de uma maneira geral e também melhorar os gatilhos de arrancar o cabelo, de arrancar cílios, sobrancelhas. Isso é bem marcante, bem visível. E além disso, o depoimento da Olivia, né? Dizendo que depois que tratou, melhorou muito. E além disso, com a terapia comportamental, a gente consegue também estabelecer estratégias de manejo dessa ansiedade. Então, a gente consegue identificar os sentimentos de ansiedade, a gente consegue estabelecer estratégias para essa ansiedade, a gente consegue desenvolver estratégias de mindfulness, estratégias de dialética comportamental para manejar essa ansiedade. Então, é muito importante. Quem também faz TCC consegue também desenvolver estratégias muito legais. Então, é muito importante cuidar desses sintomas com a terapia. E é importante, assim, atentar que agora ficou claro para vocês, né, que a ansiedade ela é um transtorno separado do skin picking. Apesar de eles acontecerem em conjunto, a ansiedade não é exatamente causa do skin picking, ela acontece em conjunto com o skin picking, ela pode acontecer em conjunto com o skin picking, né? Pode acontecer concomitantemente com o skin picking, mas não é a causa do skin picking. Ela pode ser um gatilho do skin picking, um gatilho da tricotilomania, mas não é a causa desse quadro. Então, é por isso que é importante fazer o tratamento dos dois. Então, quem tem skin picking, quem tem tricotilomania, é importante que trate a ansiedade, mas não deixe de tratar o skin picking e a tricotilomania também. Aí, além de tratar a ansiedade com os medicamentos específicos para a ansiedade, é importante que a gente trate também o skin picking e a tricotilomania. A gente tem medicamentos específicos para o skin picking e para a tricotilomania. Como eu sempre falo com vocês, né? A primeira escolha de medicamento é a N-acetilcisteína, que vai agir com um mecanismo diferente, vai agir reduzindo a vontade de cutucar a pele, de arrancar o cabelo, é outra via de neurotransmissores, vai agir regulando o glutamato, né? Não é a serotonina, é o glutamato, é outra via de neurotransmissores, e vai agir especificamente uma vontade, diminuindo a vontade de cutucar a pele e arrancar o cabelo. E para a tricotilomania tem outros medicamentos também específicos.
e também a terapia, que é bem específica para esses quadros. Então, Miriam, o tratamento medicamentoso específico para o skin picking é com a N-acetilcisteína. É um medicamento que vai regular a concentração de glutamato lá no sistema nervoso central, lá dentro do cérebro, e vai diminuir a vontade de cutucar a pele. Os pacientes falam que a vontade de cutucar a pele fica menor, a fissura, que é aquela vontade incontrolável, diminui, o prazer de cutucar a pele não fica tão intenso, vai ficando menos gostoso, digamos assim. E é isso, mas o que acontece? A taxa de resposta dessa medicação, quer dizer, a porcentagem de pessoas que respondem a essa medicação, não é tão alta. Metade das pessoas responde a essa medicação. Então, a gente ainda não sabe qual é o perfil de pessoas que vai responder essa medicação. O próximo passo das pesquisas é entender qual perfil de pessoas que vai responder a essa medicação, tá? A medicação é essa, acetilcisteína. O nome científico é N-acetilcisteína, mas você pode encontrar com o nome de acetilcisteína. O nome de referência é o Fluimicil, porque ele foi desenvolvido inicialmente como um xarope para tosse, mas os estudos mostraram que esse xarope para tosse em doses muito altas regula os níveis de glutamato no sistema nervoso central, que é um neurotransmissor que está relacionado com esses comportamentos compulsivos, esses comportamentos viciantes. Claro, Sara, pode falar com a sua psiquiatra, sim. Pode falar com ela. Eu já postei para vocês algumas vezes o artigo, mas eu posso postar de novo hoje nos stories, depois da live. Eu posto lá de novo o artigo do John Grant falando sobre a N-acetilcisteína para skin picking, para tricotilomania. Lá ele fala sobre a eficácia, sobre as doses, tá? Vou colocar aqui de novo para eu postar, para eu lembrar de postar, tá bom? Pode falar sim, tá? É um medicamento relativamente novo, digamos assim, é uma prescrição, uma prática, um entendimento de prescrição relativamente novo, mas para quem estuda esses comportamentos já é bem estabelecido. Mas de uma maneira geral é relativamente novo, porque a gente está falando aí de um estudo de 2017, se não me engano, 2017, 2016, tá? Aí eu falo que é relativamente novo porque isso não saiu nos tratados ainda, e aí a formação de novos psiquiatras e tudo, então talvez psiquiatras que tiveram formação mais antiga e que não trabalham especificamente nessa área, mas pode mostrar sim, tá? Mas tem muitos profissionais que não trabalham nessa área que já têm conhecimento em relação à aplicação da N-acetilcisteína, e ela tem tido muitas outras aplicações. Tem sido usado também para potencializar o tratamento antidepressivo. Ela tem sido usado também tem estudos também mostrando uma ação como prevenção de doenças neurodegenerativas, demências e outras doenças neurodegenerativas.
tem sido usado para tratamento de outras dependências, dependência de jogo, internet, outras dependências, então tem uma aplicação aí bem ampla na psiquiatria, é um medicamento bem interessante. Tá? E aí, para a tricotilomania, além da N-acetilcisteína, tem evidência também a clomipramina, que é um antidepressivo. Então, para quem tem depressão, ansiedade, a clomipramina também é uma boa escolha, porque a gente consegue um medicamento só que vai ajudar em relação a essas 3 questões. E a olanzapina, que é um medicamento que é usado para tratar a esquizofrenia, mas que melhora também o arrancar de cabelos em doses mais baixinhas. E aí, esses 2 medicamentos, eles são medicamentos de uso controlado. Para skin picking, ainda não tem estudo com esses 2 medicamentos, mas é uma área promissora aí para a gente estudar. E tem medicamentos ainda em estudo para skin picking. Tem um estudo lá em Chicago com canabidiol, esse eu tô sabendo, e parece que tem um medicamento novo que está sendo estudado, que esse medicamento é um código ainda, o nome dele, e ele tem uma ação antipsicótica, uma ação parecida com a ação da olanzapina, tá? E aí tem alguns estudos em relação a entender qual é o perfil de paciente que responde bem à N-acetilcisteína, para a gente poder ter uma previsão maior, né, de qual paciente vai ter uma resposta melhor em relação à N-acetilcisteína, para eu ser mais assertivo. Então, temos áreas promissoras aí. Olivia, a quetiapina, aparentemente não. Não tem estudos específicos com a quetiapina, mas em relação à experiência de especialista, não. Tá? Em relação à experiência de especialista, não. O que tem é relatos de especialista em relação ao aripiprazol, que é um medicamento que tem semelhança com a olanzapina, que é o medicamento que tem evidência para arrancar de cabelos, tá? Mas a quetiapina não. A quetiapina, ela é um medicamento que, para ela ter uma ação parecida com a olanzapina, tem que ser usada em dose muito alta. Muito alta. Então, o que acontece? Se eu usar ela em dose baixa, não vai adiantar, entende? Ela vai ter uma ação mais para insônia. E aí, para valer a pena, eu tenho que usar ela numa dose muito alta. Assim, acima de 400 miligramas. Muito alta. Então, realmente, em relação a relatos de experiências de especialista, não... Então, Sara, a gente não tem essa resposta. Qual perfil reage melhor em N-acetilcisteína? A gente não tem essa resposta. Ainda está em estudo. O que eu sei... isso. Ainda está... É exatamente isso. O que foi falado no último congresso sobre skin picking e tricotilomania? Que a taxa de resposta da N-acetilcisteína, ela é em torno de 50%. Metade das pessoas responde a N-acetilcisteína, metade não responde, certo? Além disso, foi identificado que existem 2 perfis de pessoas com skin picking. Um perfil de pessoas que tem um quadro mais grave e um perfil de pessoas que tem um quadro mais leve. Tá, isso é meio óbvio, mas tem um perfil característico das pessoas que têm um quadro mais grave e as pessoas que têm um quadro mais leve. Quem tem um quadro mais grave tem mais vontade incontrolável de cutucar a pele e tem mais comorbidades, assim, tem mais presença de quadro de transtorno de déficit de atenção. Tá? Além disso, essas pessoas têm mais dificuldade de regular as emoções.
elas usam mais o cutucar da pele como uma estratégia de manejo emocional. Ou seja, cutucam mais a pele para lidar com ansiedade, com tédio. Então, eles identificaram esse perfil nas pessoas que têm um quadro mais grave. No quadro mais leve, essas pessoas têm menos fissura, que é menos vontade incontrolável, menos TDAH e tem menos necessidade de regular as emoções. Foi isso que eles identificaram. Agora, o próximo passo é identificar se dentre esses dois perfis há uma diferença entre quais desses dois perfis responde melhor aos medicamentos. A N-acetilcisteína, principalmente, eu acredito, né? Eu suponho que eles vão testar primeiro a N-acetilcisteína nesses dois perfis. Mas eles não falaram muito assim, mas eu acredito que sim, que eles vão testar primeiro a N-acetilcisteína nesses dois perfis. Entenderam? Mas eu não sei nem chutar qual que responderia melhor. Porque pode ser que, então a gente acredita que é o perfil mais leve que vai responder a N-acetilcisteína, mas pode ser que seja mais grave, não sei. Acredito que nesse ano a gente vai ter o congresso de novo, eles ainda não divulgaram a data, mas vou informar para vocês, tá bom? E interessante que na tricotilomania tem um perfil de pacientes que é mais grave, tem mais fissura, mais episódios incontroláveis, mais episódios assim que não são episódios incontroláveis, né? Tem esse perfil mais leve e tem um perfil intermediário. São 3. É bem interessante. Certo. E aí tem 2 perguntas aqui que eu achei bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é em relação a qual que é o primeiro passo quando eu descubro o meu diagnóstico, qual que é o primeiro profissional que eu devo procurar. Então, assim, o principal tratamento para skin picking, para tricotilomania, é com a terapia. A gente está falando aqui do tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso é muito importante. Eu acredito que ajuda principalmente os pacientes que têm muitos sintomas, esses pacientes que têm muita fissura. É muito difícil, no primeiro momento, com a terapia, interromper a fissura. Então, eu acredito que a medicação auxilia bastante, principalmente na tricotilomania, quando tem aqueles episódios incontroláveis muito frequentes. Os medicamentos, a N-acetilcisteína, a clomipramina, o olanzapina auxiliam muito nisso. E no skin picking também a N-acetilcisteína auxilia bastante, mas a terapia ela é fundamental. A terapia vai ajudar a mapear os episódios, vai ajudar a conhecer os gatilhos, vai auxiliar a desenvolver estratégias para mudar o comportamento. Então, primeiro profissional que é fundamental procurar é um profissional que faça a terapia. Então, é um psicólogo que tenha conhecimento em relação ao skin picking e à tricotilomania, ou um psiquiatra que faça a terapia. Então, e qual a abordagem de terapia? Existem 2 abordagens que têm evidência para skin picking e para a tricotilomania, que é a terapia comportamental e a terapia cognitivo-comportamental. Então, qual que é a diferença entre as 2? A comportamental ela é mais voltada para o comportamento. Então, a gente vai mapear o comportamento, desenvolver estratégias voltadas para o comportamento. A cognitiva, ela é um pouquinho mais voltada para mapear o pensamento. Qual que é o meu pensamento, meu sentimento em relação a esse comportamento. Mas as 2 já têm evidências para skin picking e para tricotilomania, tá bom?
Em geral, as duas utilizam a terapia de reversão de hábitos. A comportamental, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Ela associa a terapia de reversão de hábitos com essas estratégias cognitivas e a comportamental, a terapia de reversão de hábitos com comportamento. Eu utilizo a abordagem comportamental. Eu volto mais a minha abordagem para o comportamento, tá? E também faço o acompanhamento medicamentoso, tá bom? E aí me perguntaram também como a gente identifica os gatilhos, como eu faço para identificar os gatilhos do cutucar da pele, do arrancar de cabelos. Se a gente não identifica os gatilhos, é como se a gente estivesse andando no escuro, né? Como se a gente estivesse assim, brincando de cabra cega e tentando mudar o comportamento. Então, é fundamental eu identificar os gatilhos, eu mapear o comportamento para eu conseguir mudar. Se eu não conheço esse comportamento, como que eu vou mudar ele? Então, por isso que o primeiro passo é eu conhecer esse comportamento. Então, o primeiro passo para a mudança é eu fazer a monitorização. Eu parar pelo menos umas 2 semanas e fazer o meu diário. Então, pegar um caderninho, ou então você pode escolher. Pensa pelo menos uma estratégia que você acha que vai funcionar para você. Você pode pegar um caderninho, pode pegar abrir um arquivo de Word no seu notebook, se você fica mais tempo no computador. Pode pegar um bloco de notas no seu celular. Pode imprimir umas folhas, se você acha que é mais fácil, imprime umas folhas e faz as folhas manual mesmo. Ou então usa um aplicativo de celular, o que você achar que é mais fácil para você. E aí você vai mapear todos os dias os gatilhos que você apresentou naquelas 2 semanas. Pelo menos 2 semanas você precisa mapear esse comportamento, tá? Aí você vai marcar o dia que esses episódios aconteceu. Então você vai marcar dia, horário, lugar do corpo que você cutucou, quais foram os gatilhos. Aí você vai colocar se foi um gatilho de uma emoção que você sentiu, se foi uma sensação no seu corpo, ou se não teve gatilho nenhum, se foi automático, porque isso você também precisa saber, tá bom? E aí vai anotando isso por 2 semanas para você observar se tem um padrão de comportamento, se tem um padrão de gatilho, ou se é aleatório, né? Ou se tem 3 padrões, né? Para aí, a partir daí, você começar a estruturar uma estratégia. Aí você vai pensar, eu vou usar tal estratégia. Não, eu cutuco mais no espelho, então eu tenho que colocar uma estratégia para o espelho. Não, eu cutuco no espelho e na TV, então eu tenho que colocar estratégias para o espelho e para a TV. Então é assim que você vai conhecer os seus gatilhos, tá? Sem fazer isso, a gente fica no escuro, total. E eu sei que às vezes é difícil, né? Porque a gente tem que parar um pouquinho, tem que anotar, tem que, né, mudar um pouquinho a rotina, mas é fundamental fazer isso. Quando tá tendo muitos episódios, né? Eu tô cutucando várias vezes ao dia e aí vai ficar difícil eu ficar parando de 5 em 5 minutos para anotar. O que eu recomendo fazer? Faz um resumo no final do dia. Ou então faz um resumo no final da manhã, no final da tarde, no final da noite. Aí coloca, cutuquei 3 vezes no período da manhã no braço. Cutuquei 5 vezes no período da manhã. Aí coloca o tempo que ficou cutucando nesses episódios, né? Então, Juliane, o que acontece?
Se você estiver tendo muitos episódios automáticos, o primeiro passo é tomar consciência dos episódios automáticos. Por isso que essa monitorização é fundamental. Ela vai te ajudar a identificar esses episódios automáticos. Ela vai te ajudar a identificar quando esses episódios automáticos mais acontecem. Eles acontecem quando eu tô lá no quarto. Elas acontecem quando eu tô assistindo TV. Elas acontecem quando eu tô dirigindo. Vai te ajudar a identificar quando eles acontecem. E, além disso, vai te ajudar a identificar... vai te ajudar a tomar consciência desses episódios automáticos. Porque você vai começar a observar mais esses episódios, tá bom? Então, essa anotação é fundamental. Além disso, durante o tratamento, né, durante a terapia, existem várias estratégias que a gente usa para auxiliar você a tomar consciência desse automatismo. E para que esses episódios automáticos deixem de ser automáticos. Porque enquanto eles estiverem automáticos, a gente não consegue mudar. Né? A gente não consegue mudar aquilo que a gente não tem consciência. Então, a gente vai usar uma série de estratégias para você ter consciência. A gente vai usar estratégias de mindfulness, que ajuda muito a ter consciência. A gente vai usar estratégias comportamentais, são várias. A gente vai usar estratégia para colocar objetos no dedo, para que quando você passe a mão no corpo, você tenha consciência. A gente vai manter essa rotina de diário para que você tenha consciência. Então, são várias estratégias. Até que você, no final... Na verdade, nem no final, no meio do processo, você nem tenha mais episódios automáticos. É muito legal mesmo. Ótimo, então, Sara, você já está tendo muita consciência. Porque se você já está tendo consciência dos gatilhos dos episódios automáticos, então você já está tendo mais consciência. Esse é o processo mesmo. Muito bom. Muito bom. Agora sim, Juliane, é natural ter episódios automáticos. Faz parte do quadro de skin picking. E é muito comum, tanto skin picking quanto tricotilomania. É muito comum o mesmo paciente ter tanto episódios automáticos quanto episódios conscientes. É comum, tá? É muito comum. E assim, os estudos mostraram que a presença de episódios automáticos não está relacionada à gravidade do quadro. Esse tipo de estudo já foi realizado também. Só vai influenciar nesse processo de tratamento. A gente tem um step a mais, né? Um passo a mais, que é tomar consciência desses episódios. Mas a gente tem várias estratégias para isso, né? E é bem legal esse processo. E vocês têm mais alguma dúvida? Vai ficar gravado, dessa vez vai ficar gravado. E da última vez eu não consegui postar e não consegui perdi a gravação, porque o aplicativo, né, do Instagram, ele só grava quando posta, infelizmente. E ficou tão boa a última live, né? Eu vou gravar um resuminho da última live para vocês e vou postar no IGTV. Lara, deixa eu entender. Você fica com o fidget toy o tempo todo e você cutuca só a boca, você cutuca o resto do corpo e não está funcionando a estratégia específica para cutucar a boca.
Ah, vamos repetir a última live. Podemos repetir, sim, mais pra frente, Juliane. Podemos sim, foi ótima, né? Lara, é difícil, né? Eu sei como é. Vejo muitos pacientes falando isso, né? Que parece que não tem saída, né? Mas tem saída sim. A gente tem muitas estratégias e muitos recursos. Pro lábio, tem algumas estratégias interessantes que eu venho utilizando com os pacientes. É muito importante. Certo, mas você cutuca só o lábio, era isso que eu queria entender. Deixar o lábio muito hidratado, né? Assim como deixar o corpo muito hidratado para diminuir as casquinhas, usar um bom hidratante de ureia. É muito importante deixar o lábio muito hidratado, né? Usar aqueles hidratantes bem potentes para o lábio, deixar bem hidratado mesmo. E aí é legal. Sempre que você observar que você tá com esse comportamento, você, por exemplo, vou mostrar aqui agora, né? Sempre que você observar que você tá com esse comportamento, tô aqui, pega o fidget toy, que é essa mudança que a gente quer, né? Tô aqui com a mão na boca. Percebi, tudo bem, ok. Vou lá, vou pegar o fidget toy, né? Vou lá, vou mudar o meu comportamento e pegar o outro objeto. Ou então alternar com passando o hidratante, né? Deixar o hidratante sempre perto de você, né? Porque é repetição. Porque às vezes a gente tem a ideia de que eu tô com o fidget toy, peguei o fidget toy aqui, né? Peguei o objeto sensorial. É porque eu tô com ele, eu usei ele uma semana, eu nunca mais vou cutucar a pele, nunca mais vou cutucar a boca, mas não é. É repetição, 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 repetição. E isso demora um tempo para o meu cérebro processar essa mudança, porque eu fiquei anos fazendo esse comportamento aqui de cutucar. Agora eu vou ter que repetir, que eu vou tirar a mão daqui e colocar aqui. Então eu tenho que repetir muitas vezes, né? Então é isso. Lara, a Olivia tá te indicando aqui um hidratante para o lábio, né? Então, um hidratante bem bom para o lábio. Outra coisa que pode ajudar também se você tiver muita necessidade de estimular essa região, algum objeto, como por exemplo um canudo, tomar água com canudo, achei muito interessante. Hoje em dia tem aqueles canudos de metal, aqueles canudos ecossustentáveis, né? Você pode tomar água com canudo em casa, ou então fazer um drink, né? Fazer um frozen com canudo, fazer uma bebida quente, um chazinho e tomar com canudo para você ter estímulo dessa região. Outra coisa que eu achei legal também, eu não tô com ele aqui. Vocês já viram daquela... Parece aquele palitinho de picolé que pediatra usa para mostrar a língua de criança, só que ele tem um gostinho. O meu tá na bolsa ali. Não, tá aqui, gente. Espera aí só um minutinho. Não tá aqui. Tá na outra bolsa lá na sala. Vocês já viram aquele abaixador? Chama abaixador de língua, que pediatra usa, que ele é colorido e ele tem gostinho de morango. Vocês encontram em farmácia que vende produtos hospitalares. Dá para comprar um pacotinho no atacado, dá para comprar em pouca quantidade também. Então, você também pode usar e ficar com ele assim, ó. Não vou colocar aqui porque tá suja essa régua, tá? Mas pode ficar com ele assim entre os lábios. Ou ficar mesmo brincando com ele um pouco na boca, sabe? Se você sentir essa necessidade de ficar estimulando os lábios, porque
Assim como quem cutuca a pele tem necessidade de ficar um pouco estimulando os dedos, os braços, quem cutuca o lábio, a bochecha, às vezes tem necessidade de ficar tendo esse estímulo oral. E, gente, isso aqui não é nada, né? Realmente uma sensação assim, relacionada à até a nossa primeira infância, até a nossa uma sensibilidade mesmo, né? É um tanto prazeroso, enfim, dá uma sensação de alívio. Então muda um pouco, ao invés de puxar a pelinha, né? Passar mesmo ali, sentir, tem uma irregularidade, tem um gostinho que é diferente, né? Então tem sido interessante. Os pacientes que gostam de puxar, né, o lábio tem feito isso e usado canudinho, tem sido bem legal. E as bebidas que têm essas diferenças de temperatura, elas promovem sensações corporais diferentes. Então, principalmente para quem gosta desse estímulo, né? E sente a necessidade desse estímulo oral, que vai aliviar essa vontade de cutucar aqui. Então, essa diferença de temperatura é interessante. Né? E mesmo para quem cutuca a pele, a diferença de temperatura também é legal. Por quê? Porque eu vou sentir, eu vou buscar, eu vou permitir uma sensação corporal diferente. Então, eu vou tirar um pouco a minha atenção dessa sensação corporal aqui, vou trazer a minha atenção, a minha vivência para essa sensação corporal diferente de mudança de temperatura. Então, é legal. Uma bebidinha assim mais gelada, mais quente. Tá bom? É legal até para momentos em que tá sentindo muita fissura ou muita ansiedade. É bacana também. Geralmente as bebidas mais geladas para quando tá com energia muito lá em cima, ajuda a acalmar, e as mais quentes para quando tá sentindo mais melancolia. Gostou, Lara? Que bom. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Que bom. Então, gente, muito bom. É muito boa essa troca com vocês. Aprendo demais, demais. Muito legal. E vai ficar lá salva para vocês. E aí, semana que vem, no domingo de manhã, a gente vai ter essa troca aqui de novo, tá bom? Semana que vem vamos falar sobre depressão. Tá bom? Combinado. Muito obrigada. Beijo para vocês. Até. Que bom que vocês gostaram. Muito bom. Tchau, tchau. Obrigado.